Olá, tudo bem com vocês? Um prazer estarmos de volta para a última lição desse trimestre, onde estamos falando sobre a teologia do sofrimento. E chegamos agora à 13ª lição, cujo tema é Cristo no Crisol. Mas eu gostaria de, antes de começar, pedir para que você compartilhasse esse link com os seus amigos aí na sua lista de transmissão, deixasse seu like aqui também nesse vídeo, para que a gente possa estar sempre entregando para muito mais pessoas um conteúdo como esse, tá bom? Muito bem, vamos então para o estudo da lição dessa última semana. Hoje, sábado, nós iremos estudar basicamente o texto de Mateus 27:46. Só que antes, eu queria dizer para vocês que essa última semana nós vamos estar falando de Jesus Cristo, tá? Nas semanas anteriores nós tivemos aqui alguns personagens, falamos do crisol envolvendo Moisés, o crisol envolvendo Elias e outros personagens que passaram por esse momento, pelo sofrimento, né? E eles conseguiram superar as dificuldades, olhando para o autor e consumador da sua fé, e que também os ajudaria, aquele que seria o autor da fé, o ajudaria a que pudesse vivenciar as situações, mas olhando cada vez mais para um poder que vem do alto para ajudar nos momentos de dificuldade, no momento do sofrimento. Mas agora a lição vai falar sobre Jesus Cristo, aquele que é o nosso modelo por excelência, aquele que também passou pelas decepções, pelas frustrações, passou pelos sofrimentos dessa vida e conseguiu sair vitorioso. E a sua vitória é uma inspiração para as nossas lutas, para as tentações que passamos, para as dificuldades que nós enfrentamos. Mas vamos juntos agora descobrir como é que foi então esse crisol de Jesus Cristo aqui na terra. O texto-chave de hoje, Mateus 27:46, diz assim: por volta da hora das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Esse é um dos versos que nos impressiona no Evangelho, especialmente porque esse versículo trata do momento final de Cristo ali na cruz do Calvário. Os últimos fôlegos, os últimos sopros dos seus pulmões, ali ofegante no seu estado vespertino de morte. Esse texto, ele nos fala exatamente do momento final ali de Cristo Jesus. O texto diz que por volta das 3 horas da tarde, né? Em algumas versões fala por volta da hora nona. Os judeus eles tinham uma forma diferente de dividir a noite e também o dia, os horários. E eles começavam a contar o dia a partir da primeira hora. Isto é, a nascer do sol era a primeira hora. A hora sexta era ao meio-dia. E a hora nona era às 3 da tarde. E nessa divisão de horários, eles também tinham a sua convicção de que na liturgia do templo, especialmente no período da Páscoa, era às 3 horas da tarde que o Cordeiro Pascual era morto. E foi por volta dessa hora que Jesus Cristo estava aqui agonizando na cruz do Calvário, clamando ali, Eli, Eli, lama sabachthani. Naquele mesmo horário, os sacerdotes estavam no templo para oferecer o sacrifício da tarde. Aqueles sacerdotes que não aceitaram, evidentemente, Jesus Cristo como sendo o Cordeiro de Deus. Mas quando a gente lê o que Ellen White menciona no livro O Desejado de Todas as Nações, ela menciona o fato de que naquele momento em que os sacerdotes estavam ali para o sacrifício da tarde, eles, ao levantar a mão, naquele momento final, no momento ali do sacrifício da tarde, a faca caiu e o cordeiro escapou, porque naquele momento o verdadeiro cordeiro estava agonizando na cruz do Calvário. Com isso a gente percebe
que Jesus Cristo ele foi até as últimas consequências no seu crisol para que nós pudéssemos, por meio do seu sofrimento, obter a certeza da salvação em Cristo Jesus. Olha, o crisol de Cristo trouxe para nós a vida eterna. O sofrimento dele trouxe para nós a vitória. E é por isso que nessa semana nós vamos estar falando sobre este sofrimento de Cristo, porque é ele que nos dá a força que precisamos para enfrentar as dificuldades. Quando a gente está no nosso dia a dia, nas dificuldades, no sofrimento, que a gente às vezes quer desistir, às vezes a gente quer entregar os pontos, a gente começa então a olhar para este sofrimento, para este momento, para esse estado vespertino de morte, e a nossa fé, ela vem com força total e a gente consegue ter ânimo para enfrentar as lutas dessa vida. Portanto, meu querido amigo, meu querido irmão, eu quero que nesse dia você entenda que por mais que esteja sendo difícil você atravessar as dificuldades que você tem enfrentar as dificuldades que você tem enfrentado, atravessar o deserto que você está atravessando, eu queria que você encontrasse forças em Cristo Jesus. Que ele um dia passou por todos os sofrimentos que um ser humano pode passar, para nos conceder a vitória. E a vitória de Cristo também é a sua vitória. Que Deus te abençoe e que nessa semana nós possamos nos deliciar das lições que nós iremos aprender vindas do sofrimento de Jesus. Ótimo sábado para você. Fique com a bênção de Deus.